Uma ponte de quilômetros de extensão, suspensa sobre um abismo de água ou terra, parece dançar. Não é um movimento suave, mas uma torção assustadora, um balanço que desafia a lógica do aço e do concreto. O que faz uma estrutura tão massiva, projetada para a imobilidade, começar a se contorcer como se fosse feita de papel? A resposta está em uma força invisível, mas implacável, que testa os limites da engenharia, o vento. Não falamos apenas de uma brisa forte que empurra lateralmente. O desafio real, o perigo que pode desintegrar toneladas de metal, reside na maneira como o ar se move, cria padrões e interage com a forma da ponte. É uma batalha silenciosa, travada em alturas vertiginosas, onde qualquer erro de cálculo pode transformar uma maravilha da engenharia em um monte de escombros retorcidos. Nos próximos minutos, vamos mergulhar nos segredos estruturais e nas soluções de engenharia que permitem a estas gigantes suspensas desafiar a fúria dos ventos mais extremos, revelando como a estabilidade é conquistada na beira do colapso. A ideia de uma ponte suspensa é elegante em sua simplicidade. Torres imponentes ancoram cabos principais, que por sua vez sustentam o tabuleiro por meio de cabos verticais. A maior parte do peso é transferida para a tração dos cabos, permitindo que a ponte cubra distâncias que seriam impossíveis para estruturas mais rígidas. No início, a preocupação principal era o peso e a capacidade de suportar o tráfego. O vento era visto como uma força lateral, uma pressão constante que poderia ser combatida com mais massa ou rigidez. Engenheiros calculavam a área exposta ao vento e adicionavam mais aço, mais concreto, pensando que a força bruta seria suficiente. Mas a natureza não opera em linhas retas. O vento, ao encontrar uma superfície sólida como o tabuleiro de uma ponte, não apenas empurra. Ele se divide, cria vórtices, gera pressões e sucções que podem ser muito mais complexas e perigosas do que um simples golpe. É como a água fluindo ao redor de uma rocha. Ela não apenas empurra, mas cria redemoinhos e correntes que podem erodir a base ao longo do tempo. Para uma ponte, esses redemoinhos se traduzem em forças que podem levantar, torcer e, o mais assustador, colocar a estrutura em ressonância. A ressonância é o pesadelo de qualquer engenheiro. Imagine empurrar uma criança em um balanço. Se você empurrar no ritmo certo, mesmo com pouca força, o balanço sobe cada vez mais alto. Com uma ponte, o vento pode encontrar uma frequência natural de vibração da estrutura. Se as rajadas de vento ou os vórtices que ele cria empurrarem a ponte nesse ritmo, a amplitude das oscilações pode crescer exponencialmente, levando a movimentos cada vez mais violentos e incontroláveis. Não é a força bruta do vento que destrói, mas a sua persistência e o seu ritmo. Uma força invisível, quase imperceptível em sua origem, mas devastadora em sua consequência. Os primeiros grandes desastres de pontes por vento não foram causados por vendavais recordes, mas por ventos moderados que encontraram o ponto fraco da estrutura. A ponte não desabou de uma vez, mas começou a balançar, a torcer, a ondular como uma fita no ar. O asfalto se rachava, as vigas rangiam e, eventualmente, a estrutura inteira se desintegrava, não por um golpe, mas por uma dança mortal. Aqueles eventos foram um choque para a engenharia, mostrando que a rigidez nem sempre era a resposta. Em vez de lutar contra o vento, os engenheiros precisavam aprender a conviver com ele, a deixá-lo passar ou até mesmo a usá-lo. Uma das primeiras grandes viradas foi a compreensão da aerodinâmica do tabuleiro. Em vez de uma placa sólida e plana, que agia como uma asa de avião invertida, gerando sustentação e torção, os novos projetos começaram a incorporar treliças abertas no tabuleiro.
Essas treliças permitem que o vento passe através da estrutura, reduzindo drasticamente a superfície de contato e dissipando a energia dos vórtices. É como construir uma parede com buracos. O vento ainda empurra, mas a pressão é muito menor e a formação de redemoinhos que causam a ressonância é minimizada. O aço exposto das treliças se torna uma aliada, não um obstáculo. Mas a solução não parou aí. Para pontes ainda maiores, ou em locais com ventos particularmente traiçoeiros, os engenheiros começaram a modelar o tabuleiro com formas aerodinâmicas específicas. Perfilados como asas de avião ou com fairings nas bordas, esses tabuleiros são projetados para cortar o vento de forma eficiente, diminuindo a turbulência e evitando a criação de forças de levantamento ou torção. Testes rigorosos são feitos em túneis de vento, onde modelos em escala da ponte são submetidos a condições extremas, revelando cada nuance da interação entre o ar e a estrutura. Cada curva, cada ângulo é milimetricamente calculado para enganar o vento, para fazê-lo fluir sem causar destruição. No entanto, mesmo com as melhores formas aerodinâmicas, uma ponte ainda é uma estrutura flexível e massiva, sujeita a vibrações. É aqui que entram os sistemas de amortecimento, os verdadeiros guardiões invisíveis da estabilidade. Os amortecedores de massa sintonizada, por exemplo, segundosão blocos gigantes de concreto ou aço, suspensos dentro da estrutura da ponte por cabos ou molas. Quando a ponte começa a oscilar em uma frequência específica, esses blocos se movem em oposição, absorvendo e dissipando a energia da vibração. É como ter um contrapeso inteligente que dança em sincronia inversa com a ponte, neutralizando seus movimentos mais perigosos. Além dos amortecedores de massa, muitos cabos de suspensão e estais são equipados com seus próprios amortecedores. Pequenos cilindros hidráulicos ou elastoméricos fixados nos pontos de ancoragem dos cabos absorvem as microvibrações que poderiam se acumular e se propagar pela estrutura. Esses dispositivos, muitas vezes discretos e quase invisíveis, são cruciais para a longevidade e a segurança da ponte. Eles transformam a energia destrutiva do vento em calor, dissipando-a antes que possa causar danos. O custo de construir e manter essas megaconstruções é imenso, não apenas em materiais, mas em inteligência, pesquisa e vigilância constante. Equipes de trabalhadores pendurados a centenas de metros de altura instalam sensores em pontos estratégicos da ponte. Esses sensores monitoram continuamente a velocidade e a direção do vento, a temperatura, a umidade e, crucialmente, as vibrações e deflexões da estrutura. Salas de controle operam 24 horas por dia, 7 dias por semana, interpretando dados que podem prever uma tempestade perigosa ou uma oscilação anômala. A engenharia moderna não apenas constrói, ela escuta e reage. A tensão é palpável durante uma tempestade. O vento uiva, a ponte geme e as imagens dos sensores mostram deflexões que assustariam qualquer leigo. Mas é nesse momento que a engenharia se prova. As vigas treliçadas permitem que o vento passe, os perfis aerodinâmicos minimizam a sustentação e os amortecedores internos trabalham incansavelmente, transformando a energia caótica do vento em um movimento controlado, quase um balé calculado. A ponte se move, sim, mas de uma forma que distribui as tensões, que dissipa a fúria da natureza em vez de se opor a ela cegamente. A verdadeira maravilha de uma ponte suspensa não é apenas sua capacidade de atravessar grandes vãos, mas sua deliberada vulnerabilidade. Ela não é construída para ser uma massa rígida e imóvel que desafia o vento de frente. Pelo contrário, sua força reside em sua flexibilidade controlada, em sua capacidade de dançar com as forças da natureza, em vez de lutar contra elas.
A aparente leveza e elegância da estrutura escondem uma complexidade aerodinâmica e mecânica que transforma o caos em ordem. Cada cabo, cada viga, cada amortecedor é uma peça de um sistema intrincado, projetado para coexistir com o invisível e o imprevisível. Quando vemos uma dessas gigantes de aço e concreto pairando sobre um rio ou um vale, o que realmente estamos vendo é um monumento à inteligência humana que aprendeu a ouvir o vento, a entender seus caprichos e a projetar uma resposta. A ponte não conquista o vento, ela o doma, o molda, o convida a passar por ela de forma segura. É uma lição de humildade e engenhosidade, onde a força bruta da natureza é enfrentada não com mais força, mas com o cálculo preciso e a sabedoria de que, às vezes, a melhor maneira de resistir é ceder, de forma controlada, para continuar de pé.